E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão da URGS de 2018, que fala sobre física moderna e questão diz o seguinte: assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado na ordem que aparecem. Quando o núcleo de urânio 23892 absorve um nêutron, forma-se o núcleo de urânio 23992, que é radioativo, com meia-vida de 24 minutos. Núcleos de urânio 23992 emitem radiação parará, transformando-se em núcleos de netúnio 23993. Esse isótopo de netúnio também é radioativo com meia-vida de 2,3 dias. Ao emitirem radiação parará, os núcleos de netúnio 23993 transformam-se em núcleos de plutônio 23994, cuja meia-vida é cerca de 24 mil anos. Bom, cabe a nós agora decidirmos quais são as partículas que eles emitem. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso analisando justamente as mudanças nesses elementos. Por exemplo, na primeira situação, nós temos urânio 23992, que vai virar netúnio 23993. Depois, nós temos a outra reação, que é o netúnio 23993, que vai se transformar em plutônio 23994. O que a gente tem que entender aqui? Nas emissões radioativas, a matéria ela nos explica que elementos radioativos eles possuem núcleos instáveis. Então a gente tem um núcleo instável e esse núcleo instável vai fazer emissões alfa, beta e gama. Então o que acontece? Ó? Cada uma dessas emissões, temos a emissão alfa, a emissão beta e a emissão gama. Cada uma dessas emissões, elas geram alguma característica, alguma mudança ou não nesse núcleo atômico. E aí o que a gente tem que entender? A partícula alfa, ela é constituída de 2 prótons e 2 nêutrons. Então, quando ocorre uma emissão alfa, o núcleo está jogando fora 2 prótons e 2 nêutrons. O que a gente vai perceber então? Que isso vai causar uma mudança no átomo. E a gente consegue analisar através do número atômico e do número de massa desses átomos e dessas novas versões deles. Então, o que a gente vai perceber? Ó? Na emissão alfa, a gente sempre vai observar que vai ter uma diminuição no número atômico e no número de massa. Então, o número de massa vai sofrer uma redução de menos 4 unidades, porque ele está jogando fora 2 prótons e 2 nêutrons, que são partículas que a gente usa para contar a massa. Já o número atômico, que para quem não lembra é o número de prótons, como a gente está jogando fora 2 prótons, então a gente vai perceber uma redução de 2 unidades, botei 4 ali por engano, de 2 unidades no número atômico. Agora, na emissão beta, o que a gente vai perceber? Bom, existe uma situação ali entre o beta mais e o beta menos, né? Mas quando a questão ela não faz distinção do sinal, ela está falando do beta menos, provavelmente. O que acontece? A partícula beta, na maior parte das vezes, quando a gente fala da partícula beta, a gente está falando da emissão de um elétron. E na emissão de uma partícula beta, elétron, né? No caso, como eu disse, o beta elétron seria um beta menos, a gente vai perceber a seguinte mudança no número de massa e no número atômico. Na verdade, o número de massa ele não vai mudar, ele fica constante. Mas o número atômico, a gente vai perceber que se é uma emissão de um beta menos de um elétron, o número atômico ele vai sofrer um aumento de mais uma unidade. Se fosse o beta mais, que não é o caso dessa questão, aí seria o contrário, né? A massa não mudaria, mas no número atômico o beta mais ele reduziria uma unidade nesse valorzinho. Já a partícula gama, ela é uma partícula de radiação eletromagnética, né? A gente pode dizer que ela é um raio gama.
radiação, energia pura, uma onda eletromagnética. E aí, como é só a energia que está sendo emitida, a gente vai observar que o número atômico e o número de massa não vão mudar. Então, o número de massa e o número atômico, eles vão permanecer constantes. E é isso, a gente vai analisar agora em cima dessas características. O que a gente consegue ver aqui? Olha só. Então, olhando a situação. Quando ocorre a primeira transformação, o urânio para o netúnio, a gente vê ali, ó, que a massa ela não está mudando. Ó. A gente tem 239 na massa e a massa continua 239. Porém, o número atômico, que é 92, ele aumenta uma unidade para 9,13. Então, na verdade, eu só preciso me fazer a seguinte pergunta. Mudou a massa? Não. Então não é alfa. Mudou o atômico? Sim. Então é beta. Essa emissão aqui é uma emissão beta. No caso, como aumentou uma unidade, eu também sei dizer que é o beta menos, mas como eu disse, não é o caso para essa questão. Então aqui seria uma emissão beta. Já na outra situação, quando a gente tem a mudança do netúnio para o plutônio, a gente percebe de novo, mudou a massa? Não, então não é alfa. Mudou o atômico? Sim, então é beta. Então a emissão que está acontecendo aqui, ó, é uma emissão beta. Como eu disse, para essa questão não faz diferença se é mais ou menos, a questão não faz essa distinção, mas como eu percebo que aumentou 1 no número atômico, então eu sei que aqui é o beta menos, mais uma emissão beta. Então é beta-beta, olhando as alternativas, ficamos aí com a alternativa D como resposta certa. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções e era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau.